Bem-vindos! Nesta aula aprenderemos sobre as restrições dimensionais. Aprenderemos como podemos controlar o modelo para que ele atenda às nossas intenções de projeto. Vamos à aula. Criamos um retângulo de 100 por 100 milímetros. E o extrudamos com 100 milímetros. Selecionamos e criamos um componente. Vamos nomeá-lo como cubo. Veja. Selecionamos as opções de componentes. Vemos que não há nenhuma opção habilitada. Selecionamos a ferramenta de escala. Veja que podemos deformar o cubo livremente. Mas se a nossa intenção for que o cubo tenha um comprimento ao longo do eixo vermelho sempre igual a 100 milímetros, devemos então adicionar um atributo de tamanho. Observe. Adicionamos o atributo len_x. Ao adicionarmos, ele apresenta o valor atual do comprimento ao longo do eixo x, ou seja, o eixo vermelho. Temos que salientar que esse comprimento segue a definição de eixos que atribuímos ao componente na sua criação. Podemos editar o valor. Veja. Deixamos com 10 centímetros. Mesmo trabalhando em milímetros o nosso modelo, as configurações de componentes estão limitadas a utilizar centímetros e polegadas. Escalonamos novamente. Observe. Mesmo com um atributo adicionado, ainda podemos escaloná-lo sem restrição alguma. Isso se deve ao fato de termos apenas indicado um dimensional, não tendo adicionado de forma imutável. Para tal, temos que utilizar uma fórmula, tal qual fazemos no Excel. Veja. Digitamos igual e o valor de 10 centímetros. Veja que agora o texto aparece com um tom de preto, e não mais com tom de cinza. Selecionamos a ferramenta de escala para efetuar um teste. Veja. Vemos que o cubo tende a se deformar, mas em função da restrição que criamos, ele mantém seu comprimento ao longo do eixo x constante. Isso não acontece para os outros eixos. Veja. Da mesma forma que fizemos para o eixo vermelho, podemos fazer para os demais. Mas temos que ter em mente que devemos construir os modelos de forma mais simplificada possível. Devemos utilizar apenas as restrições que sejam mesmo necessárias para cumprir a intenção de projeto. Posicionamos o cursor sobre a seta ao lado direito do atributo. Observe. Aparece o nome Detalhes. Clicamos. Será aberta mais uma caixa de configurações. Veja. Aparece o nome do componente seguido de um ponto de exclamação e o nome do atributo. Este nome ou rótulo poderemos utilizar em fórmulas complexas, como veremos posteriormente. Na sequência do rótulo temos uma descrição do atributo. Nesse caso, tamanho ao longo do eixo vermelho. Abaixo temos a guia, unidades, onde podemos configurar as unidades. Como havíamos falado, estão limitadas a centímetros e polegadas. Abaixo da guia unidades, temos a guia regras de exibição, onde controlamos como poderemos manipular o atributo. Vamos deixar visível para o usuário. Vemos que se abrem mais duas guias, uma com o nome de etiqueta exibida, e outra com as configurações de unidades. Em etiqueta adicionamos o nome que queremos para o controle deste atributo. Vamos nomeá-lo como comprimento. E em exibirem, deixamos unidades do modelo padrão do usuário. Desta forma, garantimos o intercâmbio do nosso modelo com todos os sistemas de medida. Aplicamos. Vemos que agora aparece a opção editável para o usuário. Vamos testar. Observe. Agora está visível para o usuário, mas não conseguimos modificar a dimensão. Para isso, voltamos às configurações e marcamos nas regras de exibição que os usuários poderão editar os textos. Aplicamos e testamos novamente. Veja que agora é possível editar o comprimento ao longo do eixo vermelho. Desta forma, temos mais precisão com as dimensões do modelo. Selecionamos a ferramenta de escala. Veja que podemos escalonar livremente, e o texto é atualizado.
Então, para a construção de modelos deve-se ter cuidado com o que o usuário poderá configurar e quais dimensões serão afetadas com a ferramenta de escala. Vamos tratar o componente cubo, de forma que este seja a lateral de um móvel, onde poderemos variar sua altura e profundidade, mas sua espessura será normalizada, ou seja, respeitará os padrões usuais para esse dimensional. Teremos então, ao longo do eixo azul a altura. Vamos configurar este atributo, de forma que os usuários possam editá-lo e escaloná-lo. Vamos na categoria tamanho e adicionamos todos. Clicamos sobre os detalhes do atributo Length. Marcamos que os usuários poderão editar os textos e o rotulamos como altura. Aplicamos. Efetuamos a mesma configuração para o Len Y. Veja. Vamos rotulá-lo como profundidade. Para o Len X, vamos configurar para que os usuários possam escolher através de uma lista. Como já havíamos rotulado anteriormente para comprimento, vamos rotulá-lo novamente para espessura. Criamos uma lista com os valores de 15, 18 e 25. No primeiro campo de tabela, opções da lista, configuramos o valor ou o texto que será apresentado ao usuário. Em valor, adicionamos o valor que será tratado quando um correspondente rótulo for escolhido pelo usuário. Então temos que digitar 25 no campo opção de lista e 2.5 no campo valor. Fazemos isso para os demais valores. Observe. Vamos testar. Vemos que funciona de forma bem intuitiva. Vamos utilizar a ferramenta de escala para garantirmos a funcionalidade do componente. Vemos que mesmo com a listagem adicionada não conseguimos controlar a espessura. Para corrigirmos este problema, vamos criar um atributo personalizado. O rotulamos como espessura. Faremos o que fizemos para o Len X. Observe. Voltamos no Len X e marcamos para que os usuários não possam ver este atributo. Vamos agora deixar o Len X vinculado ao atributo espessura. Para isso basta criar uma fórmula simples. No campo de valores do Len X, apagamos o conteúdo e digitamos igual e clicamos sobre o atributo espessura. E teclamos Enter. Veja. Vamos escalonar o componente para testá-lo. Vemos que agora não é possível escalonar no sentido do eixo X, mesmo com todos os pontos de escalonamento ativos. Veremos futuramente como controlarmos os pontos de controle da ferramenta escala para facilitar o manuseio do usuário. Desta forma atingimos o nosso objetivo. Vimos nesta aula a base das restrições geométricas e dimensionais. Aprendemos sobre os atributos de dimensões e como podemos controlá-los. Criamos um atributo personalizado e o vinculamos a um atributo padrão, para complementar nossa expectativa quanto à funcionalidade do componente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Favorite, curta e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. Que Deus seja louvado.